Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CRA 11, que é o Fiagro da Sparta. O fundo está em emissão atualmente, eu até fiz um vídeo de emissão, procura aqui na playlist do CRA 11 você vai achar. Então o fundo teve poucas novidades, mas a gestão da Sparta ela é muito ativa. Então, mesmo em meses com pouca novidade, eles sempre fazem bastante movimentação, como vocês vão ver. Inclusive, é um fundo pequeno e na emissão o fundo ele tem um patrimônio de 50 milhões, ele vai a captação de 150. Então ele está aumentando em 3 vezes o tamanho dele. É bem bacana essa movimentação da Sparta. Bom, agora maio de 24, inclusive eu estou esperando a Glenda, que é a responsável do RI da Sparta, para a gente marcar uma live que a gente, principalmente sobre o Juro 11, né? Eu não sei se eles vão poder falar sobre o CRA por causa do período de silêncio. Então o movimento agora, o CRA é o Fiagro da Sparta, né? Então, inclusive eu considero o CRA mais conservador que a gente tem no mercado, até porque o perfil dele de investimento são empresas, são corporativos, não é devedor pessoa física. E as taxas são muito conservadoras dos CRAs, e mesmo assim ele entrega muito resultado, como a gente pode ver aqui, ó, dividendo de pago de 1,15, dando um dividendinho de analisado de 15,5, é muita coisa. Lembrando que o CRA, todos os fundos da Sparta, eles têm a cota patrimonial baseada no 100, sendo que tudo que está acima de 100 é passível de distribuição. Então, eles colocam a cota patrimonial 101,48, porém, eles têm esse 1,48 de reserva, como a gente vai ver daqui a pouco. Carteira 100% saudável, balanço auditado, CDI mais 3%. Lembrando que, eu lembro até comento com vocês que eu gosto muito do Snag, como vocês sabem, né? E o Snag é 3,3, se eu não me engano, o carrego. Então, o CRA, inclusive, é mais conservador que o próprio Snag, porém, a gente está falando de um fundo de 500 milhões contra um de 50, né? 100% das empresas adimplentes. Então aqui o rendimento, o fundo apresentou um lucro de 1,06 e pagou rendimento de 1,15, porque ele usa a questão do que ele tem acima do patrimonial. O fundo fechou o mês com uma cota patrimonial pós-distribuição de 100,33. Lembrando, por que esse 100,33? É só vocês pegarem essa cota patrimonial e tirar os 1,15 que ele distribuiu. E aí, ó, os 0,33 que serão integralmente distribuídas no mês de julho, acrescido dos resultados do período, trazendo a cota para 100 exatamente por causa da emissão, né? Exatamente por causa do momento da emissão que o fundo está. Então, lembrando, então, o mês que vem, tudo que ele gerar vai ser acrescido de 33 para pagar no mês que vem. Então, provavelmente, mês que vem vai ser um dividendo quebrado, né? Não vai ser próximo desses valores aqui por causa desses 33 aqui que vai ser pago. Contratar um formador de mercado, na minha visão, não vejo muito sentido, mas o CRA, por ser um fundo pequeno, talvez faça sentido. O que é formador de mercado? É contratar uma corretora para ficar fazendo ordem de compra e venda, comprando para aumentar a liquidez do fundo. Eles colocam aqui, ó, é uma instituição cadastrada B3 que possui a obrigação de manter diariamente ordem de compras e venda de um ativo com o objetivo de fomentar a liquidez, estabilidade de preços e profundidade das ordens, entre outros. Não sei se... Acho que para esse fundo talvez faça sentido, mas eu vejo alguns fundos grandes fazerem isso, porque isso daqui o fundo está pagando para essa empresa fazer, e quem está pagando é o fundo, saindo dinheiro do bolso do cotista. Mas nesse caso talvez faça sentido, principalmente porque o fundo está em emissão. Eles colocam a decisão de contratação de formador de mercado, advém da nossa experiência bastante positiva nos demais fundos da Sparta, o Juro 11 e o CDI 11, né, que é o fundo, é o FIINFRA atrelado ao CDI. Então aqui a parte da oferta, não vou falar sobre oferta, se você quiser ver sobre oferta, procure aqui, que é o vídeo da oferta, eu já falei bastante para vocês. Bom, aqui é aquilo que eu falei no início, por mais que o fundo seja pequeno, não tenha tanta movimentação assim, mas a gestora é muito ativa. Tanto é que eles negociaram nesse período dos 50 milhões que ele tem, 26 ativos e realocaram 10% da carteira em um mês. Então mostra que a gestora é muito ativa, e eu volto a falar, na minha humilde opinião, é a melhor gestora de crédito que a gente tem no mercado. Incluíram um novo emissor no portfólio, a Camil, que acho que a grande parte de vocês conhece como o Arroz, né, o Arroz da Camil.
uma empresa com faturamento, empresa listada em bolsa, né? Faturamento de mais de 11 milhões e rating A mais pela Moody's. Moody's, né? Não é Moody's, Moody's. Fechamos o mês com uma carteira composta de 42 ativos, de empresas atuantes em 19 segmentos distintos, mostrando a diversificação do ativo. 72% alocado em CDI, com taxa de 3,3% ao ano, e 28% em PCA, alocado em 8,5% ao ano. E aqui lembrando que essas empresas, que os segmentos são distintos, e aqui voltando, a gente está falando de empresa de grande porte. Por isso que eu considero o CRA um Fiagro seguro, exatamente pela questão de não ter produtor. É só empresa grande. A gente está vendo aqui a Camil é uma das empresas que eles compraram aqui para fazer parte desse composto. E aqui, lembrando um ponto sempre que eu falo, para vocês sempre atentarem à duration de Fiagro, dos CRIs de Fiagro. Quanto menor a duration, mais arriscado fica para o fundo, porque você força quem está devendo a pagar muito mais rápido o valor. Então, porque a duration nada mais é que o tempo que o credor demora para receber o valor que ele emprestou, o valor principal, né, sem considerar os juros e a correção monetária. Então, quanto menor a duration, dependendo da situação econômica, se torna mais arriscado. Por mais que seja melhor para o credor uma duration menor, porque ele recebe rapidamente o valor, comparado com uma duration maior, mas num cenário onde a gente tem uma deterioração dos índices econômicos e forçando as taxas, né, as taxas ainda altas, então você força o devedor a pagar mais rápido. Então é diluído em menos tempo, o pagamento acaba ficando uma prestação, digamos, mais cara. Então eu até comento isso, né, porque a gente está falando de você ter financiadores do agro, sendo o Banco do Brasil, o principal, o Bradesco, os grandes bancos, que tem as durations dos seus empréstimos menores, porque casa com o dinheiro que você compra um CDB, por exemplo. Você não compra um CDB de 10 anos, você compra um CDB no máximo de 5 anos num banco. E esse prazo de 5 anos é o dinheiro que o banco usa para poder emprestar. Principalmente o Banco do Brasil, que é o maior fomentador do agro. Então, você não pode ter um empréstimo para um CRA, né, um CRA com mais de 5 anos, porque descasa receita com despesa. Então, os bancos pegam esses CRAs de curto prazo, sobrando para o Fiagro os CRAs com devedores mais arriscados. Por isso que é importante sempre avaliar a duration e principalmente quem são os devedores. Porque se você pega Fiagro com duration pequena e devedor menor, por exemplo, não pessoa física, né, os CPRs, né, você pode ter problema. Já no caso do juro, ele tem, obviamente, duration menor, porém os devedores são muito tranquilos, então não tem tanto problema assim. E o outro ponto que eu gosto muito dele é o fato dele ter 30% alocado em PCA, então ele não é tão dependente do CDI, que inclusive foi um dos pontos que foi comentado no início do ano. Com a queda do CDI que era prevista, esses fundos muito CDI teriam que elevar o risco para poder elevar o retorno. Então isso é um ponto importante da gente avaliar. Aqui, o Sparta Fiagro, como política da gestão, todos os valores em excesso à cota patrimonial de 100 são elegíveis para distribuição. Então eles mantêm isso em todos os fundos, tá? Quem acompanha aqui vê. Inclusive eu estou pensando em trazer o CDI também para analisar, que eu acho que é importante também trazer para vocês. Então aqui o resultado, o dividend yield do fundo, 1,1% é muita coisa, muito para o risco que o fundo tem. Para mim é uma relação meio torta, né, essa relação de risco-retorno do CRA, porque ele tem um risco muito pequeno para um retorno grande, então é interessante, e de fato não estou recomendando aqui, porque tem que calcular o preço para saber o preço bom de entrada. Então ele pagou 136 do CDI, muito bom. Bom, aqui o retorno do fundo, né, 129% do CDI, a parte de performance, o retorno total dele, né, que a gente já viu, 15,9%. Aqui o resultado, vejam que tem, oscila muito, porque a gente está falando de, acho que aqui eles não falam, porque obviamente a gente teve inflação de fevereiro que prejudicou muito esse resultado aqui, ao contrário, melhorou muito o resultado desses caras aqui, né, olha só.
e aqui ela saiu que foi 0,8 e o fundo tem praticamente 30%, né? Então ajuda a parte de inflação e o fato de não ter o CDI ter caído tanto. Então a gente vê aqui um pouco essa melhora e aqui também em função das movimentações que o fundo faz. E aqui uma penalização, a taxa de performance, até pelo resultado que o fundo trouxe, né? Isso impacta no resultado, mas como vocês podem ver, o resultado foi bem maior do que o do mês passado, o que propiciou ele ter, embora ele ainda tenha que ter, porque como ele tem uma base de cotas para poder distribuir e é maior, então ele teve que usar um pouco da reserva, como a gente já viu, mas ainda tem um resultado de 0,44, embora ele tenha falado 0,33 lá em cima, né, o que me deixou um pouco confuso, até deixei anotado aqui, né, mas não sei se foi erro isso, né, de informação, mas pelo que eles comentaram é 0,33, que é o que eles vão distribuir mês que vem. Aqui a parte de carteira a gente vê que não tem nenhum ativo com mais de 10%, o máximo aqui é 6,2% do PL, muito bom, uma carteira bem diversificada. Aqui, como a gente já falou, né, 72 IPCA, 28 CDI. Aqui os setores, né, o maior é de cooperativa de insumos. Porém, eu olho isso daqui, pessoal, eu nem levo isso mais em consideração, porque a gente está falando de um fundo de 50 milhões. Vai entrar 3 vezes isso. Isso daqui vai tudo rebalancear. Vai tudo rebalancear com as compras, então não levem isso em conta mais exatamente pelo tamanho da emissão que o fundo está fazendo, então isso vai mudar completamente, né? Aqui talvez não mude muita coisa, porque a alocação vai se manter nesses estados, né? Aqui a gente deve ter uma entrada de caixa para o mês que vem, que provavelmente, dependendo da velocidade de alocação, ela vai ser praticamente 100%, porque você está aumentando em 3 vezes, você vai ter 150 milhões em caixa e 50 investido. Então a gente vai ver a velocidade de alocação, por mais que eu vejo a Sparta muito fera nessa parte, então não vejo tanto problema. Aqui os devedores super tranquilos, se vocês observarem, nenhum devedor acima de 6%, mas aqui é a mesma coisa que eu falei anteriormente, não, é melhor nem olhar isso, porque a gente está triplicando o tamanho do fundo, então vai mudar bastante essa situação. Aqui, como eu falei para vocês, 50 milhões, está indo para 200, né, captando 150, ou melhor, na verdade ele pode captar até 185, que tem os 25% a mais. Aquele que eu falei para vocês, a taxa de performance, né, e aqui nós aparecendo aqui mais uma vez, né, que é o fundo, um vídeo do mês passado, que até coloquei, né, o fundo continua sendo o mais conservador do mercado. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí do CRA11 e até o próximo vídeo. E não esqueçam que o fundo está em emissão, e se você quiser ver a emissão, coloca aí no meu canal CRA11 ou busque na playlist dele que você vai achar esse vídeo, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.